Fala, meu povo, professor Marcos Paulo Araújo na área. Se derrubar é pênalti. Estamos iniciando a nossa sexta-feira aqui para falar sobre a revisão da vida toda. Essa revisão aí, esse julgamento, né, que está pendente aí no STF. Nós iniciamos a semana falando dela e hoje é o prazo, dia 11 de junho de 2021, para que o Supremo Tribunal Federal se manifeste. E aí me veio a seguinte pergunta, né? Será que o Brasil, ou o Supremo Tribunal Federal, uma vez dando ganho de causa para os aposentados, né, para terem os seus direitos reconhecidos através da revisão da vida toda, será que a concessão desse direito irá, de fato, quebrar o Brasil financeiramente? E por que eu penso assim? Por que me veio esse questionamento? Na verdade, o que acontece? O voto do ministro que abriu divergência, o Cássio Nunes Marques, ele trabalha justamente em cima dessa premissa de que, se de fato houver o ganho de causa dos aposentados, o ministro Cássio Nunes Marques entende que vai afetar financeiramente o Brasil. Inicialmente, eu quero dizer que todas as mazelas do Brasil não dizem respeito a tão somente a revisão da vida toda. Um segundo ponto que nós temos que ter em mente, que cabe ao Supremo Tribunal Federal, é justamente analisar a questão de forma jurídica. Os impactos econômicos não convêm. O que está sob o manto da justiça é tão somente o critério se é legal, se é ilegal, se é constitucional ou se é inconstitucional. Por outro lado, sabiamente, o IEPREV, Instituto de Estudos de Direito Previdenciário, como amigo da corte, amicus curia, ontem, por volta das 18 horas e alguns minutos, ingressou com uma ação pedindo justamente para que fosse oficiado o Ministério da Economia, para que trouxesse para o processo dados objetivos, para que isso pudesse ser analisado realmente. Por quê, gente? Porque o ministro Cássio, quando abre divergência e pauta o seu entendimento, o seu voto de julgamento, pauta nessa questão econômica, outros ministros o acompanharam. O ministro Fux, o ministro Barroso, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Dias Toffoli. E assim fecharam 5. Hoje está 5-4. Eu gravo esse vídeo agora, dia 11 de junho de 2021. Então, portanto, para que se tenha um critério objetivo para saber se de fato o impacto, né, da concessão desse direito que é dos aposentados, legalmente falando, tá? E não economicamente falando. Não cabe ao Supremo avaliar questões econômicas. Ok? Pois bem, diante disso, será que realmente, se houver a concessão para os aposentados, irá afetar tanto assim o Brasil? Outro questionamento, afinal, quantos porcentos dos contribuintes, dos segurados que pagaram, que contribuíram para a Previdência, terão direito a essa revisão? Será que é tão grande assim? Outro ponto, nós não estamos falando de nada ilegal. Nós não estamos falando, na revisão da vida toda, de um dinheiro que, na verdade, em tese, a população ou os segurados, os contribuintes, estariam retirando dos cofres públicos. Muito pelo contrário, nós estamos falando de uma verba que o meu pai, a minha mãe, o seu pai, a sua mãe, a avó, o senhor que me assiste, a senhora que me assiste, contribuiu para os cofres públicos. Então, portanto, essa de que vai causar impacto é balela. É balela porque houve a contribuição e um dinheiro que não é do Estado, é um dinheiro que saiu do bolso do povo. Então, precisamos rever isso. E foi justamente que ontem o IEPREV ajuizou, melhor dizendo, colocou essa petição no corpo. Por quê? Porque com a abertura do voto divergente do ministro Cássio, mais outros 4 seguiram. E aí, o que o IEPREV pediu para o relatório? Oficia o Ministério da Economia para a gente saber se de fato tem esse impacto ou não, gente. Porque talvez não chegue a 20% dos contribuintes para a Previdência. Eu, particularmente, ainda penso o seguinte, ora, eu não estou discutindo aqui um valor que, na verdade, é do Estado. Esse valor é do povo, é de quem de fato contribuiu, é medida de justiça que se impõe. Então, acreditamos no senso de justiça da Corte, não no senso político da Corte. É isso que nós esperamos do Supremo Tribunal Federal, para que então se oficie, né, de forma brilhante o Ministério da Economia para que apresente números, porque o ministro Cássio pegou tão somente argumentos da petição do INSS para poder colocar no seu voto. E quais são esses argumentos? Quais são os números de fato? Qual é o impacto? Será que de fato
a mazela do Brasil vai continuar ou vai agravar ainda mais por conta de um mero direito que é do aposentado, que é seu, de A, B, C ou D? Será que de fato se resume a isso? Então, portanto, eis a pergunta que não quer calar, não é verdade? É justamente aquela. Até que ponto, né? Será que a revisão da vida toda vai, de fato, destruir economicamente o Brasil? Cenas do próximo capítulo. Esperamos da Suprema Corte senso de justiça e acreditamos de que o direito prevalecerá sobre os interesses de A ou de B. E viva a Constituição e viva a democracia. Aguardemos o desfecho, o desenrolar dessa situação que estava previsto para hoje. E assim eu quero, é claro, desejar, encerrar, me despedir de você. Mas peço aqui, se você gostou desse vídeo, para que o professor continue comentando as questões aqui, expondo um ponto de vista, clique, compartilhe, deixe aí o seu like, tá certo? E, sobretudo, se inscreva no canal para que eu possa estar trazendo aqui conteúdo semanalmente para vocês na área do direito previdenciário, tudo bem? Fiquem com Deus, um bom final de semana e esperemos aí o desfecho disso aí. E, é claro, com senso de justiça, sobretudo, responsabilidade no que diz respeito à nossa Suprema Corte. Forte abraço, até a próxima, valeu, fui!